Fala aí, família Tricolor, trazendo para vocês aqui as últimas informações do São Paulo. Então, se você for novo aqui pelo canal e ainda não for inscrito, já se inscreve no canal para dar essa força aí. Vamos ver o debate sobre essa derrota do São Paulo para o Vasco por 3-1. O São Paulo não jogou nada em casa, foi um time horroroso. Chegou a hora do fim do trabalho do Zubeldia no São Paulo, Breler? Não, eu sei que há muita resistência do torcedor do São Paulo, há muita impaciência também, mas a diretoria do São Paulo montou um elenco para as Copas. Para mim isso é evidente, não é um elenco suficiente. É claro que pode jogar e precisa jogar melhor no Campeonato Brasileiro, até para não comprometer as Copas pela ansiedade que isso gera da situação no Brasileiro. Mas ainda assim, se a diretoria tiver pulso firme e mais autocrítica, vai saber que é um trabalho difícil de se executar nessas circunstâncias. Tem dois jogadores, Oscar e Lucas, que tem reincidência de lesão. Tem o Ferreirinha, que é o jogador, pelo menos que não é da base, mais cascudo, um único de velocidade do elenco, que também tem histórico de problemas físicos. Estava numa ótima fase. Né? E estava muito bem, e o Zubeldia perde. A lesão do Caleri, e o Caleri... Que dá aquela tranquilidade melhor momento ali na frente. Esse já não estava. Não estava no melhor momento. Então, não estava no melhor momento. Mas é o que é uma opção para ele. A liderança, e o Caleri é um cara que espelha muito da atitude do Zubeldia em campo, né? Que leva a mensagem do treinador. Então, se a diretoria coloca tudo isso na balança, vai saber que tem uma responsabilidade maior que o treinador. E, de novo, é claro que o time pode jogar melhor. É claro que deve exigir essa cobrança, essa exigência, mas com parcimônia e fora de rede social, fora de barulho de estádio. E o São Paulo, desde o ano passado, quando o Zubeldia faz aquele discurso, eu queria ter ganhado a Libertadores, eu ainda acredito que vamos ganhar uma Libertadores, a diretoria compra, porque a diretoria é o título que a diretoria trata como prioridade. E por tudo isso eu vejo que o Zubeldia, ao cumprir a missão na Libertadores, ganhou um crédito também e não cumpriu a missão com louvor. Até hoje não perdeu um jogo na Libertadores, então acredito que isso também seja um trunfo dele pela permanência e com uma parada, respirando um pouco mais, os jogadores voltando de lesão, eu vejo que o São Paulo, pelo menos nas Copas, tem boas condições de competir. Essa mesma diretoria que fala também, no final do ano passado, que ele precisa começar a apresentar um melhor futebol, porque senão o trabalho dele do São Paulo seria interrompido. Mas é um São Paulo falando na ansiedade do Campeonato Brasileiro, que agora vai para a pausa na 14ª colocação. Tem 12 pontos conquistados apenas. O Zubeldia, claro, que também está sendo muito vaiado. Todos os jogadores hoje que não foram bem na partida, um São Paulo completamente perdido, recebendo aí o protesto. Inclusive, a torcida organizada sai antes do final do jogo, estávamos numa expectativa. Que tem tido uma postura diferente, como aliás é comum em vários clubes, entre torcedores organizados e os torcedores comuns. A organizada tem poupado, né, nos últimos tempos, já há um bom tempo, tem poupado o Zubeldia, tem sempre dirigido as críticas à presidência, a alguns jogadores especificamente, né, jogadores que, enfim, como o Caleri até tinha sido criticado, o Luciano foi bastante criticado, né? O Caleri acaba se machucando, o Luciano estava em campo, mas enfim. E a gente vê, a gente percebe que a torcida comum tem uma grande queixa em relação ao Zubeldia. Então, assim, o ambiente, de qualquer maneira, não é um ambiente tranquilo, não é um ambiente fácil para ninguém. E sobre a permanência ou não, eu acho que, assim, no fim das contas, conta muito quem você teria à disposição. Eu acho que... Aí eu estou muito com o Calçade que a volta de todos os jogadores e imaginar que o Zubeldia possa trabalhar com esses jogadores durante um mês, olhar para os resultados do Zubeldia, porque eu acho que isso é muito importante. Olhar para como foram como foi o desempenho do São Paulo com o Zubeldia desde que ele chegou. Tem algum desempenho absurdamente abaixo da média ou do que se esperava? Acho que não. O São Paulo foi eliminado para o Botafogo na Libertadores, foi eliminado... Hoje foi bem abaixo. É? Hoje foi um jogo muito... Eu estou falando resultados não em jogos específicos. Porque acho que isso acontece com todo mundo. Já teve gente xingando o Felipe Luiz, gente xingando o Abel Ferreira, que são... O ciclo terminou. O ciclo terminou. Então, o ciclo do Abel tinha terminado. Então, assim, eu não estou falando de jogos específicos, porque acho que isso sempre vai acontecer. Mas estou querendo dizer, em campeonatos, eu não vejo o São Paulo muito abaixo
no desempenho em nenhuma competição que ele tenha disputado com o Zubeldia. É proporcional ao elenco e às vezes até melhor. Exato. Então acho que assim, para olhar com equilíbrio. Eu comecei o programa falando que para mim hoje ele podia ter tomado decisões diferentes, não concordo com o Luciano ali, se você não tem os caras, você podia escalar o time de outra maneira. E eu sempre digo, né, o Zubeldia não é o Guardiola, como os defensores do Zubeldia hoje querem fazer crer que o cara é o Guardiola, que tudo que acontece no São Paulo é culpa do elenco, todo mundo é ruim, e também não é o Valdemar. Quer dizer, não é um cara absolutamente incapaz, você vê nas próprias entrevistas dele, o que ele fala faz sentido, quando ele justifica as suas escolhas, mesmo que a gente não concorde com as escolhas, você fala... Dá para entender. Sim. Dá para entender porque que ele tomou essa decisão ou aquela. Então, ele não é terrível, ele não é maravilhoso. E nesse contexto, olhando para tudo isso que eu falei, eu acho que só se você tem realmente um nome que você tem aquela convicção. E eu não consigo ver esse nome. Eu, sinceramente, não consigo, né? O Eugênio até falou, olhar, procurar e tal, mas de cara eu não consigo ver o cara que vai chegar para mudar a história e a vida do São Paulo. A não ser que tenha outro treinador saindo de uma outra equipe que a gente também não saiba ainda e não tem essa informação. Time sem vergonha. Torcedores do São Paulo protestam e vaiam o time em derrota para o Vasco Tricolor. Fez péssima partida, foi dominado pelo time carioca e está perto da zona de rebaixamento. A derrota do São Paulo para o Vasco por 3-1 em casa pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro provocou vaias e protestos da torcida presente nas arquibancadas do Morumbis. O time comandado por Luiz Zubeldia agora acumula 3 resultados negativos consecutivos na competição. Muito respeito com a camisa tricolor, filhos da pá, cantou parte da torcida ainda no primeiro tempo, contestando o futebol apresentado pelo elenco que foi para o intervalo com 2 gols de desvantagem no placar. Os cânticos foram acompanhados de vaias durante toda a partida. Depois do terceiro gol vascaíno, aos 23 minutos da segunda etapa, isso foi intensificado. Além dos gritos contra a equipe, a maior parcela do público presente deixou o estádio antes mesmo do apito final e não viu o gol marcado por Ryan Francisco nos acréscimos. Vergonha, 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 time sem vergonha, gritaram. O resultado negativo faz com que o São Paulo permaneça flertando com a zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos somados em 12 partidas e somente 2 vitórias conquistadas no período. Agora a equipe entra de férias por causa da pausa para a Copa do Mundo de Clubes e retorna aos treinamentos no dia 26 de junho.